prometido hoje pela manhã, estou aqui no Instagram com todos vocês. É um prazer e uma honra estar conversando com vocês. E vamos responder então as perguntas que vocês fizeram. Dois posts atrás eu perguntei o que vocês queriam saber sobre exames laboratoriais. E para aqueles que ainda não sabem, eu estou de férias. Minhas férias aqui, esse primeiro período de férias do ano, vão até o dia 17 de janeiro agora. E eu estou aqui na Praia da Barra, em Garopaba, Santa Catarina, lugar onde eu tiro férias no início do ano, todos os anos, há uns 20 anos já. E eu falei primeiro período de férias porque eu vou ter umas férias muito especiais esse ano com os meus pais. Eu vou levá-los para o deserto do Atacama. Estou realizando um sonho meu e um sonho de levar os meus pais junto. Então vai ser muito legal. Então eu vou ter essas segundas férias em breve. Então já estou avisando para vocês aqui que eu vou fazer postagens também do deserto do Atacama, no Chile e na Bolívia. Bom, enfim, vamos falar do nosso assunto de hoje, que é o assunto exames laboratoriais, ok? E uma das perguntas que mais... tiveram várias perguntas interessantes, eu vou comentar três temas aqui. Um deles é de onde vêm as referências dos laboratórios, o outro é sobre exames infantis e o outro é sobre ferro e anemia. Foram três perguntas que apareceram várias vezes, entre as inúmeras, centenas, foram acho que 160 respostas naquele post que eu fiz ali. Então a primeira parte que eu vou falar é sobre de onde vêm as referências, ok? Bom, os valores de referência vêm de estudos populacionais, em que alegadamente se exclui as pessoas com doenças. Então, o cara é diabético, tá fora, hipertenso tá fora, cardiopata tá fora, teve AVC, tá fora, toma medicação, tá fora. Então, quando tu olha um valor de referência, tu pega as pessoas, entre aspas, saudáveis. Por que eu digo entre aspas saudáveis? Porque todos vocês sabem que trabalham com nutrição funcional, que já trabalham, que tem um monte de gente cheia de sintomas, cheias de problemas e que não tem uma doença com nome. Então, o grande que quando a gente olha um valor de referência, quando a gente ainda está na medicina convencional e na nutrição convencional, a gente não se dá conta disso. Talvez não se dê conta disso. Eu que já estou há 20 anos na área funcional, já percebi, obviamente. E é por isso que eu faço esse trabalho de transição, de trazer os profissionais da visão convencional mainstream para a visão integrativa, que é a visão funcional. Então, um exame normal, o valor de referência ou o valor normal, ele vem disso, de um estudo numa população em que se faz a média mais ou menos 2 desvios padrão, e aí se chega nesse valor que é o ponto médio, menos 2 desvios o mínimo, mais 2 desvios o máximo. Isso é o usual, é o trivial, ok? Claro que cada exame tem alguns detalhes específicos, mas isso é o que pega a maioria. Então, excluindo-se as pessoas que têm doenças conhecidas, que têm patologias, que tiveram doenças graves, que tomam medicamentos e assim eles são excluídos. Então, essa é a origem do valor de referência. De onde é que vem os valores ideais? Quando se começa a estudar dentro dessa população que já foi excluída e se acompanha elas por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos e se vê como eram os exames lá no início daqueles que se tornaram doentes e daqueles que continuaram saudáveis. Entenderam a diferença? Então, eu pego 3.000 pessoas hoje e começo a acompanhá-las. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E aí eu vou ver, 15 anos depois, X infartou, X não infartou. Bom, vamos ver 15 anos antes como era o zinco, como era o magnésio, como era o selênio, como era o colesterol, como era a glicemia, como era a pressão arterial, como era a gama GT dessas pessoas. E aí eu vou chegar à conclusão do que é o valor ideal. E aí eu vou montar um conjunto de exames. E aí a partir de estudos diferentes, ou às vezes tem alguns estudos que veem vários marcadores simultaneamente, eu vou conseguir entender o painel de exames que prevê
doenças, que prevê problemas, que prevê situações de risco, que prevê retirada da vesícula, que prevê diabetes, que prevê infarto, que prevê AVC. Entenderam? Então aí eu chego aos valores ideais. Então, vou dar o exemplo do magnésio. O valor normal na população é de 1,7 a 2,3 miligramas por decilitro. Isso é o normal, é o que as pessoas têm. E tá tudo bem com isso. As pessoas estão vivas e estão bem. Não estão ótimas, estão bem. É diferente. Quando eu pego uma parte da população e acompanho por um número de anos, eu vou ver que quem tem magnésio de 2,05 ou mais são os que menos infartam. Quem tem 2,1 ou mais, em alguns estudos, ou 2 ou mais, então ao redor de 2,05, são os que têm menos câncer, são os que têm menos AVC, são os que se tornam magnésio, como era o selênio, como era o colesterol, como era a glicemia, como era a pressão arterial, como era a gama-GT dessas pessoas. E aí eu vou chegar à conclusão do que é o valor ideal. E aí eu vou montar um conjunto de exames. E aí a partir de estudos diferentes, ou às vezes tem alguns estudos que veem vários marcadores simultaneamente, eu vou conseguir entender o painel de exames que prevê doenças, que prevê problemas, que prevê situações de risco, que prevê retirada da vesícula, que prevê diabetes, que prevê infarto, que prevê AVC. Entenderam? Então aí eu chego aos valores ideais. Então, vou dar o exemplo do magnésio. O valor normal na população é de 1,7 a 2,3 miligramas por decilitro. Isso é o normal, é o que as pessoas têm. E tá tudo bem com isso. As pessoas estão vivas e estão bem. Não estão ótimas, estão bem. É diferente. Quando eu pego uma parte da população e acompanho por um número de anos, eu vou ver que quem tem magnésio de 2,05 ou mais são os que menos infartam. Quem tem 2,1 ou mais, em alguns estudos, ou 2 ou mais, então ao redor de 2,05, são os que têm menos câncer, são os que têm menos AVC, são os que se tornam menos diabéticos, são os que têm menos chance de infartarem dali a 5, 10 ou 15 anos. Ok? O mesmo exemplo para o selênio. Eu tenho um selênio normal, que o laboratório diz que é normal, de 45 a 150. Ok? É um valor normal. Quando eu vou pegar a população e acompanhar com o tempo, bom, primeiro tem um dado bioquímico. A gente já foi descoberto que a enzima glutationa peroxidase precisa de pelo menos 90, 95, 98 nanogramas por ml, tá? Aí as referências não mudam, tá? É sempre o mesmo valor, 45 a 150. Então, quando eu tenho de 95 ou 98 para cima, a glutationa peroxidase está no seu funcionamento máximo. Então, para baixo disso já está descartado. Só que tem outras enzimas que para cima de 120 que vão funcionar na sua velocidade ótima, como a selenoproteína P. Bom, aí o que acontece? Quando eu vou para os estudos epidemiológicos, eu vou ver que quem morre menos, quem tem 150 morre menos quem tem 130. Quem tem 130 tem menos infarto, câncer e diabetes do que quem tem 110. Quem tem 110 tem menos quem tem 90. Quem tem 90 tem menos quem tem 70. Então vai mais ou menos assim, na verdade assim, a incidência vai descendo numa curva, ok? E alcança um platô lá embaixo entre uns 130 a uns 160. Alguns cânceres diminuem ainda mais quando isso baixa ainda mais. Entenderam? Então, os estudos bioquímicos mostram isso, estudos epidemiológicos mostram isso. Então é super seguro, entre aspas, desrespeitar o valor de referência. Porque eu entendo que o valor de referência é simplesmente um valor estatístico, que ocorre na população, que acontece na população, e não um valor ideal, um valor de funcionamento ótimo, de mortalidade mínima, de saúde máxima, de alegria máxima
Eu quero saber quem está menos deprimido, quem está menos ansioso, quem tem mais alegria, mais disposição, mais vitalidade. E não é só quem não está diabético, quem tem a melhor glicemia, a melhor insulina. Ok? Essa é a ideia quando eu olho um conjunto de exames. É isso que tem que estar claro na minha mente. E não apenas evitar a doença. Então são as duas coisas. Quando eu olho um conjunto de exames, uma é evitar a doença, outra é ter mais saúde. Então, uma é não ter o diagnóstico de doença, não tomar o medicamento XYZ. Outra é ter muita saúde. Aí, Rafa, é ter realmente uma vitalidade positiva. É realmente estar no seu ápice. E aí vem os estudos com centenários. Os estudos com centenários conseguem nos mostrar isso. Como é que são os exames dos centenários? Então eu já li dezenas de estudos com centenários e com os muito idosos, nonagenários, octogenários, comparando com os mais jovens. Obrigado, Mariana. Obrigado, querida. Então, tipo assim, aí tu começa a ter, aí pra mim, então, por isso quando eu estudo fica muito claro, e quando eu avalio os exames, e quando eu ensino a vocês fica muito claro, que essa é a única forma de ver os exames. E é isso que eu amo ensinar, é isso que eu amo colocar nos meus cursos, como realmente prever o que vai acontecer, e como olhar o conjunto de exames e saber que realmente a gente está no caminho certo, no caminho da vida, como uma vitalidade positiva. Ok? Bom, que mais? Legal, minha Nutrival de Cineia. Até minha filha de 6 anos pede cloreto de magnésio para relaxar e dormir direito. Excelente. O que mais eu tenho que dizer aqui? Sobre exames na área infantil. Muita gente perguntando, no teu curso tu aborda exames na área infantil? Gente, a ampla maioria dos exames é igual para crianças e para adultos. Quando eu falo da área nutricional, tóxica, que é a área mais diferente. E quando não é igual, o laboratório informa. Então tu vai ter ali uma fosfatase alcalina. Tem o do adulto, tem da criança por causa do crescimento e formação de osso. Então tu vai seguir o que está ali. Se na aula de fosfatase alcalina de adulto eu falei tem que ficar próximo do valor do terço inferior, tu pode aplicar isso para criança. Se eu falei não, tem que ficar próximo do terço superior, tu aplica isso no valor de referência da criança. Conseguiram entender? Quando a gente vai para um hemograma, para um leucograma, eu tenho que respeitar o valor que está ali para a criança. E se eu falei que para o adulto o normal é de 4.500 a 10.000 e o ideal é até 6.500, eu estou ali no quarto inferior. Quando você for passar para a criança, eu vou passar para o quarto inferior da criança. Aqui o vento está forte, está penteando os cabelos para trás. Vocês estão entendendo? Então, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina são todas enzimas. O laboratório ele não mede quantidade, ele mede atividade. Como assim, Gabriel? Vou explicar. Quando eu meço magnésio, eu meço miligramas por decilitro. É miligrama de magnésio em decilitro em 100 ml de soro. Quando eu meço selênio, é a mesma coisa, é quantidade, é massa por volume, isso é concentração. Quando eu meço essas enzimas, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, CK, LDH, olha lá na referência, é unidades por litro. Unidades por litro. O que é isso? É atividade da enzima. Unidade é uma unidade arbitrária, não é miligramas da enzima, não é quantidade da enzima. É quanto a enzima converte A em B. É enquanto ela converte o seu substrato no seu produto. Isso, portanto, varia entre os laboratórios. Por quê? Porque conforme a quantidade de cofator que eles colocam ali dentro, vai variar a atividade da enzima, conforme a temperatura da reação. O que, óbvio, no laboratório tem que ser padronizado. Mas você consegue entender que uma coisa é concentração e outra é atividade. E a atividade depende de cofator. Então isso tem que estar muito claro. Então, quando eu comparo diferentes laboratórios, complica um pouco TGO, TGP, gama-GT. Ok? Por que isso? Porque é atividade. Bom, entretanto, em nível mundial, tem vários estudos comparando gama-GT no mundo inteiro.
E os autores já concluíram que, independente de ser atividade, da gama GT, por exemplo, quanto mais baixa, melhor. Significa que se o laboratório colocar que é normal até 54 para homens e até 45 para mulheres, eu não quero ter, e no outro laboratório fala que é até 40 para homens, e um fala que é 54, e outro fala que é 40, e aí? Eu não estou preocupado, porque eu sei que o ideal é até 20, ou até 16 em outros estudos. Ah, Gabriel, mas se naquele que é 54, então seria 25, e naquele que é 40 seria 20? É, talvez sim, mas não muda nada. Se o cara tiver com 25 ou com 20, a mudança vai ser muito pequena. E naturalmente ele vai indo para o lugar. Vocês estão entendendo? Quando vocês fizeram, quando vocês estiverem fazendo o que tem que ser feito. Ok? Adequando a saúde do paciente, adequando realmente a saúde do ponto de vista funcional. Entendeu? Obrigado, Regina. Obrigado. É missão de vida mesmo. Eu nasci para isso. Eu compartilho com amor com vocês. Por isso que vai ter semana que vem esse documentário que a gente produziu top, com um monte de conteúdo. Começa segunda-feira que vem, dia 21. E eu amo fazer isso. Eu realmente... O meu trabalho é ajudar vocês a salvarem pessoas, entendem? Porque eu me dei conta que eu sozinho ia salvar muito pouca gente. Ia salvar 40, 50, 60 num mês no meu consultório, tá? E aí? O que é isso? Se eu ajudo 100 de vocês ou 1000 de vocês e cada um ajuda 50, cara, são 50 mil. Isso é demais e eu amo vocês por me ajudarem a alcançar isso. Porque isso é o trabalho de Deus, o trabalho que Deus me mandou para fazer aqui nessa vida. Mas enfim, vamos embora. O que eu estava dizendo então é valor de referência para criança. Então, quando tem aqueles marcadores que são obviamente completamente diferentes, tipo leucócitos, ou a hemoglobina, ou fosfatase alcalina óssea, ou total ou óssea, enfim, muda para criança, para adulto, mas tu vai seguir a lógica que eu estou ensinando. Vocês entenderam? Então a lógica é a mesma. E um metal tóxico como um chumbo, um mercúrio, um arsênico, um níquel, um alumínio, um magnésio, um sódio, um potássio, um cálcio, uma vitamina D são iguais para criança e para adultos, ok? Ao menos é o que se sabe hoje. Então não há por que quem trabalha só com crianças não querer assistir o documentário, não querer fazer o curso, entenderam? Porque tudo está integrado, todos somos seres humanos reais, de verdade, estamos aqui para sermos felizes e saudáveis. Ok? Então a questão infantil, claro que eu posso montar um curso só de nutrição infantil. Posso fazer, eu posso botar uma aula sobre isso explicando esses detalhes, ok? Mas enfim, isso já está presente lá, é só ter olhos para enxergar. E assim com a minha explicação, acho que fica mais tranquilo ainda. E a última parte dessa live que eu quero falar é sobre anemia, sobre ferro, ferritina e hemoglobina. Bom, várias pessoas perguntaram sobre ferritina e sobre saturação de transferrina e sobre ferro. Bom, o marcador mais importante de todos esses é a ferritina, ok? Dia 21, segunda-feira que vem, tá? Dia 21, segunda-feira que vem, começa o curso da Dani Salemi Nutri, tá? Então vocês podem se inscrever no link na minha bio. Na minha bio tem um link para vocês se inscreverem. Então, ferritina é de longe o marcador mais importante. Ele é que é usado para estimar as reservas de ferro e os depósitos de ferro. A ferritina é uma proteína que está nos nossos tecidos, ela é intracelular. Um pouquinho aparece no nosso plasma. E por isso que ela está ali em nanogramas por ml. A gente tem quantidades imensas nos nossos tecidos e um pouquinho no nosso plasma. E esse pouquinho é proporcional. Então, se tem um pouco maior no plasma é porque tem mais no tecido. Se tem mais no plasma, mais no tecido. E quanto menos no plasma, menos no tecido. Então segue uma proporcionalidade. A ferritina, ela armazena imensas quantidades de ferro. Mais de 1000 átomos, fala em 1500, fala em 2000 átomos de ferro. Agora o número exato me fugiu à mente, mas acho que é algo em torno de 1500 a 2000 átomos de ferro por molécula de ferritina. Não importa. O que importa é que a ferritina é proporcional à quantidade de ferro que a gente tem no nosso tecido. Porém, a ferritina também é uma proteína inflamatória. Ok? O que significa isso? Que quando a gente estiver inflamado, quanto mais inflamado a gente estiver,
mais, eu tô aqui olhando, tem um vento forte entrando e eu tô em cima de uma pedra, que depois eu vou mostrar pra vocês, olha só. Uou, olha, tem lá em cima da pedra. Uou. Olha só onde é que eu tô. Tô na Praia da Barra, em Santa Catarina, aqui no município de Garopaba. Olha só. Ok, então vamos lá. Eu adoro esse lugar, esse lugar é demais. Aqui que eu adoro pegar onda, eu pego onda de bodyboard, peguei onda direto aqui nesse canto aqui, várias, o verão inteiro aqui. Altas ondas, agora tá meio baixo, né, mas tudo bem. O que eu ia dizer? Tava dizendo que, então a ferritina é proporcional, com exceção da inflamação. A gente tem que se dar conta que quanto mais inflamado a gente estiver, mais sobe a ferritina, independente da quantidade de ferro. Independente. Então o que eu preciso saber é exatamente isso. É que se eu tenho então quando eu olhar a ferritina, eu tenho que olhar os marcadores de inflamação junto. Eu tenho que olhar ali o VSG, o hemossedimentação. Eu tenho que olhar a proteína C reativa, eu tenho que olhar os leucócitos, eu tenho que olhar um fibrinogênio para saber se o meu paciente está inflamado ou não está inflamado. Se ele estiver inflamado, eu tenho que entender que essa ferritina está em 100 e ele está com a proteína C reativa alta, em 3. Então eu tenho que entender que parte desse 100 vem por causa da inflamação, que está jogando a PCR para 3. Gente, isso eu explico em detalhes no meu curso, ok? Então não fiquem assim, quanta coisa. Isso aí tá tudo com slides, tudo. Fazer uma live é assim, o cara tem que falar tudo de boca, mas tá tudo bem. Então se o meu fibrinogênio tá lá em 400, eu tenho que entender que aquela ferritina, parte dela é porque a pessoa tá inflamada. Independente se ela tiver em 100, em 200, ou em 500, ou em 600. Ok? A outra coisa que eu tenho que entender é que se ela estiver em 600, ou em 500, ou em 400, ou em 300, é impossível eu ter falta de ferro. Impossível. Da inflamação não consegue subir tanto assim a ferritina. Pegaram isso também? Então anotem aí. Gente, quanta gente quer entrar ao vivo comigo? Meu Deus do céu, são 7 pessoas já agora. Então assim, o que a gente tem que entender é que se eu tiver com ferritina alta, é certo que eu tenho algum ferro normal ou alto, ok? E parte disso pode ser inflamação. Eu tenho que continuar confirmando com os marcadores inflamatórios. Bom, aí eu tenho que entender a saturação da transferrina. Por quê? A transferrina é a proteína que transporta, como diz o nome, ferro. Transferrina é o transportador de ferro, ok? É como um barco no mar. Um navio no mar, não tem nenhum aqui? Bem longe, não vou conseguir ver. Vamos ver se tem um aqui, ó. Lá no horizonte tem um navio, mas não dá pra ver. Bem pequenininho por ali. Não dá pra ver. Por ali assim tem um navio, mas na câmera não aparece. Um barco no mar, ele pode estar cheio de ferro. Aquele barco é a transferrina. Se ele estiver cheio de ferro, a gente diz que ele está muito saturado. Saturado. Então a saturação da transferrina alta é porque o barco está cheio de ferro. Se a saturação estiver baixa, é porque tem pouco ferro. Mas o barco está no mar, tanto quanto a transferrina está no sangue. No porto e na terra, no país inteiro, está a ferritina. Então um pouco da ferritina do ferro está na transferrina, entenderam? Então é uma proporcionalidade. Então, a diferença é que quando tem inflamação, a saturação da transferrina cai. É o inverso da ferritina. Então são 2 marcadores, um é ferritina e outro é saturação da transferrina. Quando tem inflamação, a ferritina sobe, só que a saturação da transferrina cai. Então, quando eu olho ferro baixo, o ferro sérico é o ferro que está dentro da transferrina. Então quando eu meço ferro sérico, eu não sei o quanto está no meu tecido. Eu só estou medindo o ferro da transferrina. Então isso não é útil, é muito mais útil medir a saturação da transferrina. Então quando o ferro está baixo, é porque está em inflamação. Então a Dalva Oliveira 123 perguntando aqui: ferritina alta e ferro baixo é inflamação.
Porque ferritina alta, e na verdade ela está vendo, ela não sabe que ela está vendo, ela está vendo saturação de transferrina baixa. E aí o ferro está baixo, porque a saturação da transferrina está baixa. Entenderam? Então, são essas nuances, esses exames integrados que eu tenho que entender. Claro, eu tenho que entender a inflamação, tenho que entender a vitamina C, eu tenho que entender que precisa de vitamina A. É um monte de coisa interligada. E tudo isso funciona no coletivo. Por isso, quando os meus alunos perguntam o que fazer, eu digo, cara, tu já tratou o intestino, tu já eliminou as alergias, tu já arrumou os nutrientes, já tirou os metais tóxicos. Faz isso primeiro, limpa o campo, elimina o que é óbvio em primeiro lugar, para depois pensar na patologia. Então, dominem esses exames, vou aprender a avaliar os nutrientes, vou aprender a avaliar os metais tóxicos, vou aprender a avaliar alergias, vou aprender a avaliar intestino. Tudo isso tem exames para a gente fazer também. Tem clínica? Claro que tem clínica, mas tem exames também. E aí eu posso ter um pouco mais de segurança para tratar o meu paciente. Ok, gente? Então, ficou aí. Que mais tem alguma pergunta aqui sobre isso? Jejum intermitente eu não vou responder. Sobre espirulina não vou responder. A live fica gravada, vai. Isso. Ácido úrico alto, ferritina alta. Por quê, gente? Porque tem a ver com resistência à insulina. Então, quando tem resistência à insulina, o ácido úrico sobe. E a ferritina também sobe. Tanto que em homens, a ferritina é um grande marcador preditor de diabetes. A ferritina prevê diabetes, prevê síndrome metabólica em homens, em mulheres não, mas em homens consegue prever, porque ela tem a ver com resistência à insulina. Então aumenta a transcrição do gene para a ferritina, independente de ter ferro ou não. E isso funciona muito bem em homens. Ok? Eu estou com esofagite, o que pode estar acontecendo? Não vou responder, não faço a menor ideia, não é esse o objetivo, me desculpa, tá, querida? Hoje a gente está falando de exames, Nazaré Marcon. Ferritina baixa tem a ver com queda de cabelo? Claro que sim, falta de ferro tem muito a ver com queda de cabelo, e um dos mecanismos pelo qual é porque influencia nos hormônios tiroidianos, influencia na ação do T3, e aí o T3 não consegue agir, e quando o T3 não consegue agir, a gente tem queda de cabelo, tem frio nas extremidades, a pessoa fica friorenta, as unhas ficam fracas, o intestino pode ficar mais lento, ela pode ficar mais alérgica, ela pode ficar com mais dificuldade de emagrecer, as mãos incham quando caminham, ela sua menos, e tem de tudo isso, tá? Então, falar valor de ferritina. Boa, obrigado Limancio, que perguntou aqui. Então, o laboratório vai dizer que é normal ferritina de 10 a 300, ok? O que é ideal? Nunca abaixo de 50. E tem muitos estudos falando em 70, 90 ou até 100, ok? 50 é o mínimo dos mínimos, sejam para homens, mulheres, crianças, idosos ou extraterrestres. O ideal, cara, pelo menos uns 70. Mulher vai engravidar. Ah, pois é, então já garante que ela tem um depósito de ferro bom. Para o quê? Para que ela possa não ficar anêmica durante a gestação. Para que ela não chegue com anemia e tenha que tomar um monte de ferro no final da gestação. E aí tem constipação, ou tem diarreia, ou tem dor de estômago, ou tem um monte de náusea, etc, etc. Então a gente faz isso antes. Isso a gente ensina lá no curso de programação da gestação, também, não só no curso de exames. Estão entendendo? Então é isso aí, gente. Então ferritina alta tem a ver com resistência à insulina, tem a ver com mau humor? Não. Pode ter a ver com dores articulares, pode ter a ver com inflamação majoritariamente e com excesso de ferros. E aqui então uma pergunta para finalizar a nossa live. Doutor, me ajude, da Vânia Garajal. Vânia C. Garajal. Doutor, me ajude, tenho exames todos normais, porém tive diagnóstico de doença autoimune e reumatológica, mas não existe marcador nos exames, e nem nos exames de ressonância. Uau! Então foi um diagnóstico clínico, correto? O diagnóstico foi clínico. Então o que a gente pode dizer aqui, eu posso dizer de cara, Vânia. Tu tem todos os exames normais, todos os exames que foram solicitados. Todos os exames que foram solicitados foram normais, não os que não foram. Óbvio.
Claro, Gabriel, isso. O que eu quero dizer? Os exames de diagnóstico da doença são negativos, mas os exames de função do teu corpo não foram feitos. Sabe por quê? Simplesmente porque eu nunca tive nenhum paciente em 20 anos com todos os exames normais. Simples assim. E muito menos pacientes com doenças. Muito menos pacientes com doenças. Então, se você tem doença, você vai ter alguma coisa ou várias alteradas. A questão é, os profissionais estão olhando o valor de referência e não estão olhando valor de saúde ótima. Estão olhando valor de referência, eu falei isso no início, e não estão olhando valor de saúde ótima e de previsão de doenças. Estão entendendo? Essa é a grande diferença. Então, o que eu quero ensinar vocês é: aprendam valores de referência ótimos. Isso muda a vida de vocês e a vida dos pacientes. Isso mostra para vocês como justificar a conduta. Então, um zinco ótimo, o zinco normal é de 70 a 120, o zinco ótimo é pelo menos 96. O selênio normal é de 45 a 150, o ideal é de pelo menos 120. O magnésio ótimo é de 1,7 a 2,3, o ideal é no mínimo 2,05. E assim vai. No documentário semana que vem eu vou empilhar vocês com valores de referência e materiais sobre isso. Ok? Então fiquem ligadas, acompanhem, se inscrevam para o documentário que vai acontecer segunda que vem. Começa segunda que vem, são 4 episódios, segunda dia 21, link na bio. Se inscrevam lá, vocês vão receber um e-mail de confirmação, procurem na caixa de entrada ou no spam. Se estiver no spam, arrastem para a caixa de entrada, para garantir que todos os e-mails vão chegar na caixa de entrada de vocês, ok? Avisando da hora e do momento que vai começar o documentário, ok? A gente avisa um pouquinho antes, para saberem a hora exata e não perderem. Então, se inscrevam lá, link na bio, link na minha bio aqui do Instagram, procurem na caixa de entrada ou no spam o e-mail, arrastem para a caixa de entrada para receberem tudo e nos vemos lá, ok? Um grande beijo para vocês. Muito feliz de estar compartilhando esse conteúdo e nos vemos de novo em próximas lives e também na semana que vem, no meu super documentário. Até mais, gente. Um beijo e fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, gente.